pior e nem melhor. Estamos exatamente onde queremos estar. E daqui a alguns anos, estaremos exatamente onde hoje plantamos para estar. Iremos dar conta para Deus por aquilo que fazemos e por aquilo que não fazemos. Em tudo daremos conta para Deus. O que você tem feito, vai dar conta para Deus. O que você deixou de fazer porque você dormiu demais, porque você não quis estudar, porque você não quis sair do seu lugar, você está dando conta também para Deus. O Evangelho é muito radical, igreja. Uma vida com Deus é algo muito sério. E finanças é algo muito sério. Como o pastor acabou de falar, é comprovado que hoje os cristãos estão ofertando mais em Coca-Cola, e não é à toa que a Coca-Cola é uma superpotência, o McDonald's é uma superpotência, o Sinópolis é uma superpotência, e a igreja do Senhor precisa implorar encarecidamente, mensalmente, diariamente, para que o corpo dela se aviva, porque investimos o nosso dinheiro em lugares e momentos errados. Mas presbítero, é proibido tomar Coca? Claro que não, não é. Eu não gosto muito de Coca, mas é uma delícia a Coca. Eu não gosto muito de McDonald's, mas quando eu como é gostoso. Mas não é errado, igreja. Não. A questão é, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, sabendo exatamente o que você irá gozar naquilo. E precisamos falar o gozo, né? Porque o gozo é a essência do limite onde o homem e a mulher alcançam o maior prazer. Ali, onde um homem e a mulher é casado, o gozo, o tesão. E sua vida com Deus tem que estar nesse nível. Como está o seu nível com a vida com Deus? Você tem gozado na presença de Deus? Isso é algo muito sério, igreja. Porque hoje você pode terminar o seu dia de amanhã, a sua semana que vem, o seu mês que vem. E mais importante, eu vou muito mais além, o seu 2023. Você vai ter que terminar hoje isso na tua vida, amém? Abra vossas Bíblias em Lucas, capítulo 16, verso 10, amém? Aleluias. É o 10. Aleluias. Dinheiro, finanças, igreja, é algo emocional. Aleluias. Poder se colocar em pé, que for achando, dando glória a Deus, amém? Aleluia. Esse alinhamento é para mudar a sua vida e a vida da pessoa que convive com você. Tudo isso está sendo feito para mudar as vidas de pessoas que convivem com você ao seu redor, a sua família. Mulher, você está aqui para mudar o seu esposo, transformar o seu esposo. Marido, você está aqui para transformar a sua esposa. Pais, para educar os seus filhos cada vez mais em sabedoria. E filhos, para crescer em graça e conhecimento diante do Senhor. Aleluias. Diz a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 16, verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Verso 11. Se, pois, vós tornardes fiéis nas aplicações das riquezas de origem justas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? 12. Se não vos tornardes fiéis nessa aplicação de outras pessoas, quem vos dará o que é vosso? Amém? Vamos orar, igreja. Em que ponto você tem sido fiel? Em que ponto você precisa estar para ser fiel a Deus? Isso não é o tema da mensagem, mas eu gosto dessa frase. Diminuímos ou não sabemos o verdadeiro valor? Diminuímos ou não sabemos o verdadeiro valor do que temos que viver no Evangelho? Aleluia, Senhor. Comece a orar por essa palavra. Interceda pela minha vida, pelo meu casamento. Que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações. Para que em tudo, igreja, em tudo, cresçamos no Senhor. Para que em tudo cresçamos nele, pois Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno da tua fidelidade. Aleluia, amado Deus. Opera essa noite, Pai amado, a tua Shekinah em nós, a tua glória em nós. Opera a transformação, o alinhamento necessário para estarmos firmes em teus caminhos, em tua presença, segundo as tuas vontades. Que não venhamos reter aquilo que não irá nos ajudar a crescer,
mas possamos estar de mãos abertas, pronto a dar, pronto a distribuir, pronto a ofertar, pronto a fazer. Que nossos corações sejam quebrantados para ser fiéis em todas as coisas. Que possamos pensar diariamente nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Que nosso coração esteja inclinado, nosso espírito esteja inclinado às tuas vontades, cogitando as tuas vontades, desejando as tuas vontades, ansiando por um gozo, um prazer em tua presença, amado Deus. Sejamos cheios do Senhor, sensível à tua voz, sensível ao teu poder. Aleluia, amado Deus, tu és exaltado, Senhor. Tu és santo, amado Deus, tu és santo. O Senhor seja exaltado em nosso meio. O Senhor seja agradecido em nosso meio, Pai. Que tudo viemos fazer venha ser para Ti, venha ser para Te agradecer, pois Tu és santo, Senhor. Tudo que tenho, o ar que eu respiro, a todo momento, tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro, a todo momento, és a minha força, minha confiança, és minha saída, Tu és meu tudo. Tu seja tudo para nós, Senhor, em todo momento. Te honramos e te agradecemos, Senhor, pela Tua presença. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amados? Aleluias. Tudo é dele, tudo é por Ele. Podeis assentar, amados. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28. Examinai, pois, o homem a si mesmo. Esclarecer, estabelecer e expandir. 3 princípios que apenas você pode agir na tua vida. E para isso é necessário examinarmos todos os dias. Não para que você se sinta condenado, para que você entenda onde você precisa de mudança, para que você entenda e descubra onde você precisa ser transformado. Então você precisa se esclarecer para você mesmo. Seja verdadeiro com você a partir de hoje. Para de se auto-enganar. Nós, homens e mulheres, muitas das vezes decidimos fazer algo por uma emoção, porque aquilo nos abalou emocionalmente, nos deixou impactado, e choramos, nos alegramos, e começamos a viver aquilo por um breve momento de tempo, talvez 1, 2 dias, e porque essa emoção se esfria dentro de nós, nós não percebemos isso, continuamos achando que ainda estamos vivendo aquela decisão, mas não estamos, e começamos a nos enganar dia após dia, ao ponto de não entendermos se estamos evoluindo, funcionando ou fluindo. Você pode estar funcionando, mas não quer dizer que você esteja fluindo. Um carro pode estar ligado, mas não quer dizer que ele pode sair do lugar se não estiver 100% fluindo. Ele pode ter gasolina, pode ligar o motor, mas se não tiver a marcha pronta, da forma que tem que estar, o carro não sai do lugar. Ele está funcionando, mas não consegue fluir. Examinai-vos, pois, a si mesmo. Seja verdadeiro com você, amados. Chega de auto-enganar e enganar a Deus, e enganar as pessoas do seu lado, e chegar no culto, viver um culto enganador a si mesmo, e voltar para a segunda-feira enganando-se novamente. Se não esclarecemos a nós mesmos quem somos, viveremos diariamente uma rotina de religião, achando que está tudo bem porque seguimos alguns princípios básicos, alguns dogmas já predestinados e pré-definidos em nossas vidas. Então, se começarmos a nos examinar hoje e sermos sinceros e verdadeiros com nós, poderemos estabelecer algo em nossas vidas. E o que precisamos estabelecer? Primeiramente, um novo nascimento com Deus. Se não tivermos uma experiência de novo nascimento, não podemos estabelecer nada, porque a emoção vai gritar mais alto, as nossas ansiedades vão gritar mais do que sabemos o que tem que ser feito, como tem que ser feito, na hora que tem que ser feito. O interessante na história de José
é que antes de ser vendido como escravo, surgiu algo que me chamou muita atenção. Os irmãos tiveram inveja dele. Quero te falar, igreja, o seu título é importante, mas não é fundamental. As suas habilidades são importantes, mas não são fundamentais. Mateus capítulo 19, depois do verso 21 em diante, fala sobre a parábola do jovem rico. Parábola não, uma história do jovem rico. E no finalzinho dessa história, Jesus vai falar o seguinte: é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Mas ele não falou que o rico não vai herdar o reino dos céus. Isso eu quero falar para você. Eu não estou desprezando o seu título, nem a sua habilidade. Eu estou falando que ele não é tão importante como naquilo que você está fundamentado. Porque sermos habilidosos pode nos tornar preguiçosos. E termos títulos pode nos ensoberbecer. No tempo em que Daniel estava na Babilônia e José estava no Egito, eles eram apenas homens comuns. Mas Faraó tinha o título de Faraó. Ele governava todo o Egito. Mas sobre José estava a ordem de ordenar, de governar, de direcionar o povo. Nabucodonosor era o rei da Babilônia, mas sobre Daniel estava o governo da Babilônia. Porque o seu título não é tão importante como naquilo que você está fundamentado. Mas ali antes de José ser vendido como escravo, os irmãos tiveram inveja. E essa inveja, eu peço que nesse momento nos colocamos como os irmãos de José e não como José. Nos colocamos como irmão de José. Será que essa inveja não pode habitar dentro de nós, não está habitando dentro de nós? Ao ponto de nos bloquearmos com o irmão do lado, ao ponto de nos bloquearmos com a própria palavra do Senhor e falarmos que não é tão importante isso. Por que a pessoa é assim? Por que fulano é assim e eu estou da mesma forma? Um rapaz colocou no Instagram: eu vou ter meu quarto filho. E um abençoado dele pro lado falou: olha você aí exultando a sua bênção quando a pessoa não pode ter filho. É uma simples inveja. Seu irmão conquista algo que você tanto deseja, mas você ainda não conquistou. Como reagimos nisso? Pois sabemos que como homem é mais fácil chorar com os que choram e dificilmente se alegrar com os que se alegram. É dificilmente isso, igreja. E eu vou mais além. Certa vez um jovem queria tanto trabalhar em uma empresa, ter aquele salário, conquistar um carro, e ele e alguns grupos de irmãos começaram a fazer uma campanha de oração. E o irmão do lado conseguiu e ele não. E o personagem é que no dia que ele foi dar testemunho, porque alguns meses depois ele conseguiu esse emprego, esse salário, conseguiu um carro. Ele chegou lá no púlpito, deu testemunho e falou: irmãos, vou conversar para vocês. Eu não entendia como o irmão do lado conseguia, eu não conseguia. Eu fazia a mesma coisa que ele, mas ele conseguiu o emprego dos meus sonhos, o salário do meu sonho, o carro que eu tanto queria ter, e eu aqui. Aí eu fiquei bravo com Deus. Mas os dois estavam ali, aparentemente no mesmo propósito, mas porque um cresceu, o outro se sentiu menosprezado. José tinha um sonho, mas o que causou inveja aos irmãos dele foi o amor de seu pai para com ele. Mas para José ser amado por Jacó, ele tinha que ser um filho exemplar, um filho diferenciado dos outros filhos. Deus te ama, amém? Deus nos ama. A maior prova disso é o sacrifício na cruz, e isso é inegável. E por isso glorificamos e exaltamos a Deus. Mas para você ser um filho diferenciado da presença de Deus, você precisa diferenciar-se das outras pessoas primeiramente. E quero trazer um resultado sobre isso. Por você se destacar, por querer fazer a diferença, pessoas invejosas vão olhar contra você. Mas entenda, esse processo é necessário. Os processos são necessários, amados. Precisamos passar nos processos para crescermos em Deus. Se os irmãos de José não tivessem sentido inveja dele, como seria a trajetória de José? Ele estaria pronto para depois de 13 anos ele governar o Egito ou cuidar da terra que passava fome? Os processos são necessários, amados. Mas a pergunta é: você quer passar por isso? Você está disposto a passar por isso? Porque não foi fácil a vida de José. Quem quer ser um governador? Levanta a mão. Ninguém? A irmã, o irmão, em nome de Jesus, glória a Deus. Quem quer ser milionário? Está evoluindo. Gente, vocês não querem ser milionário?
Só alguns irmãos? Amém. Quem quer ser milionário, igreja? Amém. Te falar, se você não quer ser milionário, você está sendo egoísta. Você está sendo egoísta. Porque você ser milionário está na condição de fazer com que uma pessoa pobre mendiga para querer ter ou para querer ser. Você sendo milionário, você pode ajudar as pessoas que precisam de você verdadeiramente. Mas se você não for milionário, você vai falar: ai, como eu queria poder te ajudar. Eu queria poder, mas eu não posso, irmão. Se Deus me desse graça, eu faria isso por você. Mas como nós não queremos ou não queremos assumir algo, fraquejamos a presença de Deus. Por isso que eu pergunto: quem quer ser governador? Ou quem quer ser milionário? Ou quem quer ser uma autoridade? Porque querer ser é legal. A pergunta é: está disposto a passar pelo processo para ser isso? Você está disposto a ser um milionário verdadeiramente, passar o processo que um homem passa para ser milionário? Governar uma cidade e está disposto a passar pelo processo que é para chegar a esse governo? A questão é o caminho que você tem que traçar. Mas onde você vai chegar já está preparado, se você for fiel. Se for fiel no pouco, no muito te colocarei. Mas se não fores fiel no pouco, como posso confiar a ti as minhas muitas riquezas, meu amado? José em nenhum momento fala na Bíblia que ele falava assim: eu estou passando por isso, mas eu vou ser governador, eu vou reinar sobre meus irmãos. Não, em nenhum momento a Bíblia fala isso. Mas a Bíblia só relata uma coisa, que José expõe, ele mostra fidelidade para com Deus em todos os momentos. Quando ele foi vendido, ele pediu para os irmãos não fazer aquilo porque era errado, não porque eles estavam com pena dele. Irmãos, esse pecado virá sobre vocês, não façam isso. Não se preocupou com eles, se preocupou com os irmãos. Quando ele estava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar, que eu esqueci o nome, Zuleika, quis se aproveitar dele. Ele não estava preocupado com o prazer dele, estava preocupado com a imagem do marido dela. E vamos mais além, preocupado com o testemunho que ele tinha que prestar ali. As nossas ações refletem com quem estamos preocupados, com quem queremos ser. E o impressionante é que quando José foi comprado por Potifar, ele já estava livre. Ele tinha uma liberdade sobre ele. Ele podia muito bem, qualquer noite, falar: eu vou voltar para a minha casa hoje. Porque não existia corrente sobre ele. Ele não ia para um quarto fechado e no outro dia Potifar ia lá e libertava ele para ele voltar a trabalhar na casa, não. E mais, ele não era um eunuco. Ele estava ali, vivia entre a mulher de Potifar, as servas, mas ainda assim ele era fiel a Deus. Mas o que me chama a atenção é que José já era livre, mas ele estava ali vivendo o seu propósito. E esse é a nossa maior dificuldade nos dias de hoje. Podemos ser livres? Podemos verdadeiramente ser livres? Porque com o pouco que temos de liberdade, usamos para o nosso próprio prazer. Me corrija se eu estiver errado. O pouco que temos de liberdade, usamos para o nosso próprio prazer. José estava ali com uma liberdade. Ele era servo de Potifar, mas não estava preso, diferente de outros homens. Ele podia voltar para a casa dele, mas decidiu ficar e cumprir a obrigação dele. Como diz, no seu trabalho, trabalhe ao homem como se estivesse trabalhando para Deus. José estava trabalhando para Potifar, como se estivesse trabalhando para Deus. E ali ele foi fiel. Irmãos, examine-se a si mesmo. Seja verdadeiro com você. Deus pode te tornar livre verdadeiramente essa noite, te dar uma liberdade que você tanto anseia. Talvez essa liberdade seja esse desavocamento. Deus vai livrar você das suas dívidas. Talvez essa seja a sua liberdade hoje. Se Deus te libertar disso, te tornar um homem, uma mulher livre, você vai ser fiel a Ele. Talvez a sua liberdade seja emocional. Você está preso em uma cicatriz no passado. Você está preso em um sentimento por uma outra pessoa. Algo que alguém te falou, te machucou, e você está preso. Se o Senhor te libertar disso essa noite, você pode verdadeiramente ser livre. Você vai ser fiel a Ele. Às vezes sua prisão é a falta de um emprego, é a falta de um carro, é a falta de um relacionamento. Mas se o Senhor te libertar, você vai ser fiel a Ele. Se o Senhor te dar um emprego hoje que você tanto deseja, você vai ser fiel a Ele.
Ou no dia 5 ou no dia 30, você vai pegar o seu dinheiro e vai falar: ó Deus, eu sei que você me deu esse emprego, ou já pode ter esquecido desse emprego que Ele te deu, mas eu não posso dar meu dízimo e minha oferta hoje. Estava conversando com uma pessoa hoje, e ela falou: eu não concordo em ter um valor estipulado para dízimo e minha oferta. Falei: ainda bem que não temos, porque depois da morte de Cristo na cruz, tem que estar todo o nosso ser. Tem que estar todo o nosso ser. E é aí que faremos. Amados, quero te falar uma coisa. Sua vida pode ser um acidente. O que é um acidente? É aquilo que colhemos e nos faz mal. Se você colhe algo hoje que te faz mal, é um acidente na tua vida. Mas você é a única pessoa, que pode mudar isso na tua vida. Você sabe o que você está plantando e saberá o que você vai colher. Mas se você não souber o que você está fazendo, amanhã, mês que vem, ou semana que vem, vai acontecer um acidente na tua vida. Você vai ficar machucado, você vai chorar, vai se sentir magoado. E o mais impressionante: Deus, por que está acontecendo isso comigo, meu Deus? Simples, não queremos nos alinhar com Deus. Quando eu falei que o dinheiro é emocional, porque ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon. Ou iremos amar a Deus, ou iremos odiar a Deus. Ou iremos amar Mamon, ou iremos odiar Mamon. Os dois não podemos servir, pois ou veremos desprezar um e odiar outro. Mas você escolhe, amado. É você que decide. Quer te perguntar: o quão valioso é o Evangelho na tua vida? O quão valioso é a vida com Deus na tua vida? Porque José, ele não tinha dinheiro, mas ele sabia que a fidelidade dele para com Deus era valiosa. Por isso ele foi fiel. Mas ainda assim, não sendo bastante, foi preparada uma armadilha contra José, pela permissão de Deus. Sabe por que Deus permitiu aquilo? Porque Deus sabia que o José estava sendo fiel com ele. Calma aí, se José foi fiel aqui, ele pode passar para o próximo nível. Aonde você está estacionado, amada? Aonde você está estacionado? E eu te pergunto, se você pegar o seu ticket de estacionamento hoje, quanto tempo você já perdeu nesse estacionamento? Qual o valor tem que ser pago para você sair dali? Entenda, existe um valor, e provavelmente não é barato. Aí você vai olhar para esse valor, vai chegar assim: nossa, 2 anos parado. Ah, não posso pagar esse preço. Deixa o carro aí, eu vou atrás de outro carro. Eu vou atrás de outro meio, porque eu não posso pagar, é muita coisa para mim. Aí eu lembro no dia que estávamos no monte, o Naldinho falou: nós falamos de tanta coisa, mas olha para Cristo. Ele ali naquela cruz sangrou, morreu por nós, teve suas mãos furadas. Do que iremos reclamar? Mas olhamos aonde estacionamos, onde estamos parados, e começamos a murmurar contra aquilo. Mas entenda, você estacionou exatamente onde você queria estacionar. Ninguém obrigou você. Ninguém falou: fica aí. Não. Então Deus te coloca em uma prova, te coloca em um processo. E aí está a questão: você será aprovado? Se José tivesse sido reprovado ali com Zuleika, me pergunto, o que teria acontecido, igreja? Imagina, ele aceita se deitar com aquela mulher, o quanto teria atrasado a vida das pessoas. Porque a questão não é apenas José sofrer, a questão é que os irmãos deles viriam alguns anos depois, no ano de fome, e ninguém poderia governar a nação, porque José se deixou levar pela sua fraqueza carnal. Uma nação viria atrás de um homem de Deus, e esse homem de Deus, quando tinha 17 anos, falou: eu preciso gozar aqui, e é meu prazer carnal. Entenda, nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós, aleluia por isso. Nunca foi sobre você, nunca será sobre mim, nunca será sobre o nosso líder. É sobre as pessoas que está sobre nós a responsabilidade de ganhar para Cristo. É sobre as pessoas, entende, igreja? Quando eu pergunto: você quer ser um milionário? É porque precisamos ter condições para ajudar as pessoas que ainda não têm essa luz que nós temos. Pessoas aí fora gritam e anseiam para entender o que estamos ouvindo essa noite, o que temos ouvido há cerca de 2 anos. Nós não queremos, nós nos bloqueamos.
nós paramos. E a única educação que José tinha foi do pai dele. José ainda preso, honrava pai e mãe. José ainda como escravo, honrava a família. E eu pergunto para vocês, podemos ser livres verdadeiramente? Mas ainda assim, Deus olhou para José e falou: José, você foi aprovado, mas você vai ter que ir para a prisão, meu filho. Irmão, você foi aprovado, mas agora o processo é um pouco mais doloroso, o processo é um pouco mais árduo. Mas entenda, eu estou alinhando você para começar uma nova vida em você, uma transformação em você. José, eu preciso alinhar a tua vida para que você seja capaz de ir lá na frente, meu José, mudar gerações, marcar pessoas, transformar pessoas. Aleluia por isso. Igreja, estamos sendo alinhados de dentro para fora. E José começou a decisão dele, dentro dele. E não quando ele falou, não. Começou ali dentro. Acredito que José andava dia após dia e falava: eu não vou me deixar levar pelas minhas vontades. Eu não vou me deixar levar pela beleza da carne. Não, o meu Deus é maior. E ali está sendo alinhado. Porque é como eu gosto de falar, pecamos em público, mas primeiramente já pecamos no nosso secreto. Caímos em públicos, mas primeiramente caímos em nosso secreto. Quando José foi preso, após ser aprovado, ele poderia ter desistido mais uma vez. Porque antes ele estava na casa de Potifar e tinha a melhor comida. Porque ele não era qualquer servo. Tinha umas vestes boas, perfumes bons, tinha o conforto. E agora ele estava numa prisão, verdadeiramente uma prisão, com uma porta fechada, uma tranca. E ele não podia sair. Mas ainda naquele local, porque igreja, não espere o melhor local para mostrar quem você é para com Deus. Não espere a melhor situação para revelar quem você é verdadeiramente para com Deus. Não espere isso. Não espere o sol ficar de uma forma que não vai machucar a tua pele, para você falar: agora eu sou fiel a Deus. Não espere isso. Aonde estivermos, ali é o local onde o Senhor preparou para provarmos que o amamos. Ali é o local. Porque igreja, se você não for fiel a essas coisas que estamos vendo, a esse processo que podemos ver, como podemos ser fiel às coisas que você ainda não pode ver? Como podemos ser fiel a nossos bênçãos futuros? Como podemos? Se não somos fiéis hoje nos R$1.000, como seremos fiéis no 1 milhão? Você pode ver 1 milhão hoje? Não podemos ver 1 milhão hoje, mas R$1.000 podemos ver. Somos fiéis dessas coisas? Se não somos, como podemos ser fiéis em bênçãos maiores? Se você tem um carro simples, que faz 15 por km, um sonho, né, de consumo, e você não é fiel a Deus com o seu carro, como você quer que a gente tenha um carro que te faz 5 por km? Se você vai falar: eu não posso usar o meu carro porque gasta muito combustível. Exemplos bobos, não são, igreja? Mas é onde a nossa emoção grita. Porque você vai falar: eu tenho dinheiro para isso, é emoção. Você não pode gastar o dinheiro agora. Não pode. Porque o dinheiro é emocional, igreja. O dinheiro é emocional. Por que gastamos tantos com o fast food? E gastamos tão poucos, não gastamos, investimos tão pouco na obra missionária? Por quê? Eu não lembro quando foi a última vez que eu ouvi falar sobre isso, mas no meio do ano passado foi aberta uma igreja no Peru, na Tríplice Fronteira. Eu já falei isso algumas vezes, mas caiu no esquecimento. Porque eu não sei como está o processo dessa igreja. Anderson Silva, ele está para abrir agora, em agosto ou em setembro, uma no Equador, uma igreja missionária lá. Mas aí, como podemos ajudar essa obra missionária? Como podemos ajudar esse propósito? Não, a igreja dele se vira lá. Não, igreja, somos um só. Somos um só. Como queremos trabalhar com missões se não ajudamos as missões das outras pessoas? Como Deus pode confiar a nós as bênçãos dos outros se não somos fiéis? Como Deus pode te dar alguma coisa se você não é fiel aos outros? Como? Entenda, amado.
José não estava sendo preparado para ele mesmo. Entenda, marca isso no seu coração. José não estava passando por isso para ele mesmo. Era para uma nação. Era para um povo. Era para um povo. Quem sofreu? José sofreu. Por quê? Um povo precisava dele. Por que eu preciso passar, presbítero? Porque um povo precisa de você. Um povo precisa de você. Mas se não somos aprovados no primeiro processo, somos estacionados. Ficamos estacionados. E as coisas não fluem. E sabe o que flui em nossas vidas? Acidentes. Apenas acidentes. José foi preso. E se esquece de José por um bom tempo. Mas o carcereiro, pela graça de Deus, ele acha graça em José. Ao ponto que ele entrega a chave da prisão para José. E José começa a cuidar dos presos. Só que José era preso. O seu título não é tão importante como aonde você está fundamentado. As suas habilidades não são tão importantes quanto aonde você está fundamentado. E o fundamento nosso, como diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, o nosso fundamento é Cristo. Não existe outro. O nosso fundamento é Cristo. O seu fundamento tem que ser Cristo. E quando estamos fundamentados em Cristo, as coisas são diferentes, amado. Mas sobre José existia um dom, algo diferenciado, que era a revelação de sonhos, que vinha da parte de Deus. E 2 homens foram presos, o carcereiro e o copeiro, o padeiro e o copeiro. Tiveram sonhos. E José foi responsável para realizar, para decifrar aquele sonho. Mas quero voltar mais uma vez em uma parte importante nisso. José estava preso, mas ele tinha a chave da prisão. José estava preso, mas ele tinha a chave da prisão, amado. Ele estava preso, mas ele estava fiel a Deus. Ele foi fiel em uma prisão. Ele foi fiel dentro de uma prisão. E quando o homem que era responsável por fazer aquele trabalho estava jubilando, degustando uma vida boa, José estava na prisão, comandando a prisão. De Deus promover você, Ele pode dar a chave em tuas mãos. Ele pode dar a chave em tuas mãos se Ele te promover essa noite. Isso é alinhamento, igreja. Examinai-vos, pois, a si mesmo. Examinai-vos, pois, a si mesmo. Se Deus te promover, Ele pode entregar a chave em tuas mãos. Porque essa chave irá abrir e irá fechar portas para outras pessoas. Você é o responsável por abrir e fechar essas portas, amado. José era responsável por aquela porta estar aberta e aquela porta estava fechada. Você tem o poder, a responsabilidade na tua vida de abrir porta na vida do teu irmão e fechar a porta também na vida do teu irmão. Presbítero, fechar a porta, sim, fechar a porta. Se o irmão está sendo fiel a Deus e você sabe que aquilo está machucando ele para com Deus, você vai deixar a porta aberta para ele ainda? Não, presbítero, isso não pode acontecer. Por que não? Me fala, por que não? Te pergunto, é errado o homem saber que o servo de Deus não está sendo fiel com o carro, porque ele falou: Deus, eu quero um carro para te honrar, aleluias. Ganhou o carro, o só andava 100 por hora, ia para lá, ia para cá. 6 meses depois, opa, não posso ir hoje na igreja porque eu vou em outro lugar. Para onde que ele vai? Vai com o carro. Não, eu não vou hoje porque eu tenho... Como você vai? Vou de carro. E vice-versa. Me responde, igreja. É errado essa porta ser fechada a partir de uma oração? Alinhamento, amados. Alinhamentos. O corpo de Cristo fraqueja. E está doente exatamente porque as pessoas não querem esse alinhamento. Me responde. Deus te dá um emprego. Você fala: eu vou ser fiel a esse emprego. Mas você não está sendo fiel a Deus com esse emprego. É errado o homem de Deus orar para fechar essa porta, para que você seja alinhado. Entenda, a chave está em tuas mãos. Pastor, presbítero, irmão, ele tem filho e filha. Eu prefiro que ele vá para o céu passando fome do que ir para o inferno com esse emprego. Isso é muito radical. Eis que eu ponho diante de ti a vida e a bênção, a morte e a maldição.
Isso é muito forte, presbítero. Sim. Imagine José preso, longe da família. Imagine Jesus como homem, aqui na terra, sendo que era Deus. Imagine isso. Levanta tua mão para o céu, amado. Aleluias. Com uma mão no coração e a outra estendida para o céu. Deus vai colocar a chave em tuas mãos essa noite, para que você comece a transformar vidas. Aleluias. Deus vai te dar sabedoria para trabalhar, para falar, para agir, porque Ele vai usar você para mudar vidas. Espírito Santo de Deus, pese sobre a mão dessas pessoas essa noite, Pai, essa chave de alinhamento, essa chave de transformação, para que essas pessoas estejam aptas a abrir e a fechar a porta da vida do seu próximo, pronto a abençoar, como abençoar novamente, pronto a transformar, pronto a renovar, Pai. Sabe o momento exato em virar essa chave, o momento exato em fechar essa porta ou em abrir essa porta, Pai, para que em todo esse corpo seja glorificado, para que em todo esse corpo seja exaltado, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Aleluias. José era prisioneiro, mas estava livre. Que título um prisioneiro tem? Na sociedade de hoje, ele mal consegue um emprego. Mas José foi capaz de comandar pessoas na prisão. Porque o local não vai determinar quem você é, mas sua fidelidade para com Deus. Se você for fiel ali, nas coisas fúteis desse mundo, Deus será fiel a você nas coisas espirituais. Nas coisas espirituais, amado. Mas sabe o que é? Vou te falar algo que vai te frustrar agora. Porque você vai ter o poder de abrir e fechar a porta, de abençoar pessoas, mas essas pessoas vão se esquecer de você. Parte boa, fala aí, amado. Você vai ser esquecido por essas pessoas, porque nada fazemos para ser reconhecido, mas fazemos porque, você tem um propósito. Essas pessoas que você vai abrir e fechar a porta, e não se esqueça, isso já está firme na tua vida. Não saia daqui esquecido disso. Isso está plantado no seu coração. Vai abrir e fechar portas, mas essas pessoas vão se esquecer de você, vão te deixar de lado, vão falar: fulano não é digno de estar comigo agora. Igreja, não se preocupe com isso. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Alguns tempos depois, José tinha revelado sonhos. 3 dias depois, o padeiro e o copeiro foram para o rei. O sonho se tornou verdade, mas o padeiro viveu, o copeiro viveu, e José foi esquecido. Ficou na prisão, fazendo, só ele e Deus sabe. Do dia que eu chegar agora, eu vou perguntar para ele o que ele fez ali. Como que ele estava naquela prisão? Só tinha uma luzinha, segundo os desenhos. Crescia uma plantinha na luz do sol, mas depois morria. Mas ele foi esquecido, amados. Isso é natural do homem. Sabe quando isso é natural? Quando o homem não está alinhado com Deus. Quando o homem não está alinhado com Deus. Porque se estamos alinhados com Deus, não importa onde você esteja, na abundância ou na escassez, com fartura ou com pobreza, tudo posso naquele que me fortalece. E você vai estar pronto a compartilhar isso com seus irmãos. Sabe por quê? Quando Paulo fala isso em Filipenses, no capítulo 2, ele já estava mal, e Epafrodito estava à beira da morte, mas estavam os dois ali, trabalhando, alinhados pela obra de Cristo. Epafrodito à beira da morte ia buscar alimento para levar como oferta para Paulo, e Paulo orava pelo Epafrodito: Deus, cuida desse homem, ainda que ele esteja em uma situação pior do que ele. Mas ele estava alinhado. E o propósito de Paulo, ganhar os gentios para a nação. E Epafrodito: eis-me aqui, Senhor, para ajudar o teu servo para ganhar uma nação. Só temos que aceitar passar por tudo isso, igreja. Temos que aceitar. Aleluias. Se coloque em pé, amados. Semana que vem, Deus vai continuar essa mensagem. Entenda, você é livre, amado. A chave está em tuas mãos.